Então é isso. Obrigado. Eu queria passar aqui rapidinho para para sua carreira, né, como todo, né? Desde a base. A sua base foi no Bahia ou foi no Vitória? Bom, Wagner, foi no Bahia. Eu chego no Bahia aos 13 anos por meio de uma competição que existia na minha época que nunca deveria ter extinguido, que era a Copa Dente de Leite, onde reunia vários times de bairro. Inclusive, eu joguei essa Copa Pois é, no estádio Pituaçu. isso. Antigo estádio Pituaçu. Isso. A gente tinha um estádio, não sei se existe ainda, era em Itapuã, um estádio de Piripiri, que esse eu sei que não existe mais, hoje um supermercado, um atacadão, enfim. Então, eu começo ali pela Agroveco, era a equipe lá do bairro de Brotas, comandada pelo Mão da Bahia. Aí chamo a atenção, eu e mais 2 atletas chamamos a atenção do Bahia na época, então eu ingresso no Bahia aos 13 anos e fico até os 17. Então, eu tive alguns problemas na época, por conta de uma dificuldade qualquer em conciliar os estudos, né, que os meus pais nunca abriram mão de que eu seguisse também, tivesse uma carreira acadêmica concomitante ao futebol, e aí o Bahia perdeu um pouco a paciência, porque eu não conseguia treinar regularmente, por conta do, né, eu estudava na Escola Técnica Federal da Bahia, que hoje é o IFBA, então era uma escola realmente que carecia de muita dedicação, horários muito variados. Acabou que o Bahia perdeu um pouco a paciência, eu saí do Bahia aos 17 anos, e aos 18 eu chego no Vitória, na ocasião da gestão do então presidente Paulo Carneiro, que entra com viés de investimento e divisão de base em patrimônio, e ali sim eu me profissionalizo no Vitória, passo um período intermitente, alguns anos, às vezes saía por empréstimo, retornava ao clube, até a minha última passagem no Vitória, que foi aquele time de 97, que os mais antigos, os torcedores A gente vai falar desse time aí. Eu tenho algumas questões desse time aí de 97, era espetacular. Esse era o ano em que foi a minha última passagem pelo Vitória, foi em 97. Daí, saí para o Fluminense, depois Juventude, né, eu tive a oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil, né, em 99. Na sequência, o Caxias foi campeão estadual, depois internacional, e aí segui por grandes clubes do Campeonato Goiás, Náutico. Havíamos conversado em off aí, né, que você meio que se surpreendeu na quantidade de clubes que a gente, né, tinha atuado. Eu estava pesquisando aqui, né, obviamente que eu tinha que fazer um trabalho prévio de pesquisa, apesar de conhecer muito, mas a carreira é vasta, mas assim, aquela coisa, aqueles detalhezinhos que são importantes que eu queria tratar aqui nessa entrevista. Nessa época de base no Bahia, que você ficou até os 17 anos, você fez base com quem ali? Com quem você fez base dali naquela época e tal? O Gilson Porto foi meu treinador por Delmar Santana, né? Saudoso Delmar Santana, e era um treinador emblemático aí, né? Profundo conhecedor de talentos, e foi ele até o Mão da Bahia descobriu o Bebeto, levou ele para lá, para o Bahia também, então o Delmar treinou bastante ali o Bebeto. Gilson Porto também, porque eu não sei, só te interrompendo rapidinho, eu não sei se você foi daquela leva que Paulo Carneiro levou. Não. Eu fui um pouco antes, alguns meses antes. Aí, na sequência, o Paulo acerta a contratação do Newton Mota, que aí, por sua vez, levou alguns jogadores daquela base do Bahia, e aí sim, cito os atletas respondendo a sua pergunta, atletas como Marcelo Ramos, Wesley, Pitbull, Alex Emerson, Alves, zagueiro, Alex já era do Vitória. Eu já encontrei o Alex no Vitória já. Jean, goleiro, Emerson, Ronald, Itamar, só para lembrar de alguns aqui. E na sequência eu encontro com eles novamente lá no Vitória, aí eles vieram, né, posterior à minha chegada, inclusive o Mota, ele leva toda a comissão técnica de base do Bahia, alguns que estavam lá permaneceram lá, como Marcelo Ramos, por exemplo. Marcelo continuou lá no Bahia, enfim, salvo engano o Rodrigo também, o Rodrigo chegou, acho que depois na sequência. Fernando Canhoto foi da... Fernando, enfim.
Pronto, aí logo em E aí, seguida você permaneceu no Vitória, teve alguns empréstimos, né? Como você mesmo disse, isso, ida e vinda. Teve uma passagem no Marcelo Dias e tal, por empréstimo, isso. 94 mais ou menos. Você tava, Araçatuba, você tava no elenco de 93, que foi. estava assim. Fomos vice-campeões brasileiros, inclusive, todos os anos nós fazemos uma confraternização deste grupo aí, que esse grupo é considerado o marco da virada do Vitória. Então, eu tive o privilégio de passar por dois momentos históricos do Vitória. Esse de 93, que é a gente, lá no clube, né, os que estão lá há mais tempo, como Mário Silva, por exemplo, aqueles que são torcedores do Vitória, que participaram como presidente, como conselheiros, eles acham que ali, aquele foi o momento em que a gente deu uma guinada nacional, né, o Vitória chega ao vice-campeonato brasileiro, enfrentando aquele timaço do Palmeiras, né? Aí vocês se recordam bem. E aí o cara Sim, cresce timaço. com Barradão, divisões de base, vendas de atletas, Vampeta, PSV, na sequência Paulo Isidoro também, Alex Alves, Rodrigo, pro Bayern, enfim, alguns atletas foram negociados que meio que oxigenaram, né, a saúde financeira do clube, e na sequência o Paulo soube administrar muito bem essas questões patrimoniais, investimentos. Aí o Vitória chega na década de 90, na década de 2000, é, com uma força imensa, inclusive ganhando muitos títulos estaduais, né? Salvo engano, o Vitória tem mais título que o Bahia na década de 2000. Sim, Não tenho sim, esse número preciso, mas creio que sim. O sim. Vitória cresce em relação ao número de torcedores, porque você Tudo. sabe que é natural que os É, jovens, as crianças, eles tendem a torcer mais por quem ganha. sim, Então, o Vitória exatamente. começou a ganhar, a aparecer muito no cenário nacional. Então, aquele grupo é um marco, e eu tive aí a honra e o privilégio de participar. Até E hoje nós nos tudo, encontramos, eu, tudo, Vampeta, tudo Dida, Aguinaldo, através Liz. tudo através de um trabalho de base bem feito, né? A política de base do Exatamente. Vitória, ali no início dos anos 90, final dos anos 80, 89, por ali, Isso. até mais ou menos 2002, 2004, eu lembro que o Vitória Isso. sempre tinha pelo menos metade do time da base titular. O resto era ali Perfeitamente. mesclado ali, um ou outro ia contratando. Agora, pronto, agora vamos pular aqui para o time de 97, né? Que é aquele time que eu não sei, tecnicamente eu não sei, mas não sei se você vai saber responder melhor do que eu. Foi o melhor time que você já jogou, não em resultados, né? Eu sei que em 97 você foi campeão baiano, Copa do Nordeste, né? Copa do Brasil chegou até as quartas de final, foi eliminado pro Grêmio. Isso. Jogou Comebol aquele ano também, se não me engano. Não foi isso? Isso. Jogamos um torneio também no Senegal, no torneio Brasil-Senegal, a gente conquistou lá também no continente africano. Bom, esse time do Vitória de fato, ele fica muito cravado na minha lembrança por ser realmente um dos times que joguei com maior qualidade técnica de jogo. Ali tinha o Bebeto, o Aguinaldo, o Chiquinho, o Wesley, Preto Casagrande, Bebeto Campos, o próprio Flávio Tanajura, que hoje é meu treinador, entre o Nilson, enfim, Esquerdinha, Russo, né? Esquerdinha, saudoso Esquerdinha, meu amigo Jogou aqui no que nos deixou Porto, né? precocemente, É jogou ídolo no aqui no Porto, Porto, né? exatamente. Então, esse time realmente fica na minha memória como um dos maiores times que eu tive a oportunidade de jogar. O E 9 aí, era como eu falei, Aguinaldo, depois foi Túlio, não é isso? isso, depois Túlio. E na sequência chegou o Petkovic também, com a saída do Bebeto para o Botafogo, enfim. Então, de fato, era um time realmente como eu falei no início da entrevista, os mais antigos, né, que viram mais equipes do Vitória atuando, eles falam que realmente foi um dos melhores clubes, os times da história do Vitória, equiparando-se àquele time que eles falam muito, do Iosni, de Mário Sérgio, de André Catimba, eles falam muito desse ataque, desse time também era um time, Vitória teve grandes times, né? Eu fico honrado de ter participado de um dos melhores times da história do clube. Não, mas